Estamos começando mais uma Sala Senac no BDA. Essas são com 5 episódios de podcasts para o esquenta do 15º Prêmio Brasileiro de Design. E hoje o tema é Nova Geração e Design Além do Portfólio, o que nos torna únicos. E para tomar um café comigo e falar sobre isso, trago meus convidados. Maria Daphne, ela é líder em Data Designer no Itaú, passou pelo Google e pela Globo como UX Research, faz parte da comunidade Forbes Black, especialista em comportamento do consumidor, neurociência e geração Z. Pode fazer sua descrição, Daphne? Olá, muito prazer, muito feliz de estar aqui. Eu sou Maria Daphne, eu sou uma mulher negra. Estou usando um óculos meio de oncinha, um cabelo preto com trança e cachos na ponta. E estou usando uma blusa de manga longa preta e alguns anéis também pretos, assim, em alguns dedos das minhas mãos. Seja bem-vinda. Muito obrigada. A gente tem também o Nicolas Lorenzini, ele é professor e designer, professor no Senac São Paulo, especialista em design de tipos e tipografia e está mestrando em design pela FAUSP. Pode fazer sua descrição? Claro, então boa tarde, né? Bom dia, não sei que elas vão ver isso. Eu sou um homem branco, de 1,80 m, cabelos castanhos, barba curta e tô usando uma camisa verde. Bem-vindo, Nicolas. Obrigado. E a gente também aqui, nosso totalmente premiado, aluno do Senac São Paulo. Ele também já é designer gráfico, foi destaque na 14ª Bienal Brasileira de Design da ADG e acabou de ganhar o Latin American Design Awards esse ano. Bruno Rodrigues, bem-vindo. Você pode fazer sua descrição? Olá, bem-vindo. É uma honra estar aqui, um prazer, estou bem feliz. Eu sou um homem branco, sou bem baixinho, tenho 1,65 m, barba curta, cabelo preto, tô com uma blusa jeans. É blusa o nome disso? Jaqueta. A jaqueta jeans preta. Bem-vindo, Bruno. Obrigado. Eu sou Thiago Trindade, eu sou um homem branco de 1,80 m, tenho cabelos castanhos, olhos castanhos, tenho uma barba preta, tô usando um óculos mais arredondado e uma camisa marrom. A gente tá num estúdio aqui gravando isso, nós 4 estamos sentados em volta de uma mesa, com o microfone na nossa frente. No final da mesa a gente tem uma TV com dizer Sala Senac no 15º Prêmio Brasileiro de Design. E depois da TV a gente tem uma prateleira com vários adereços aqui, livros da editora Senac, alguns luminosos, tudo bem colorido, além dos troféus do Cria Senac São Paulo e do BDA. Acho que é isso. Vamos começar falando? Daphne, sua função, né, sua profissão aqui é um pouco diferente. Queria começar te perguntando isso. O que é ser data designer? Boa. Essa pergunta geralmente é a primeira coisa que me fazem em todo lugar que eu tô. E é muito legal falar sobre isso, porque a carreira de design ela é muito interdisciplinar, né? Então a gente tem o motion design, a gente tem o graphic design, o product design, UX research e vem o data design. E o que é essa especialidade? Basicamente é você ajudar, principalmente ali os designs de produto, a você olhar para os dados de experiência que tem ali na hora que você sobe um produto digital ou um produto de experiência que você tem ali para subir na ponta. Então, um exemplo claro, hoje a gente tem algumas ferramentas, né, no mundo todo que olham para dados de experiência, como por exemplo o GA4, né, que é o Google Analytics, a gente tem o Full Store, a gente tem o Mixpanel, então são várias ferramentas que existem digitais, onde a gente ajuda os designers a olhar para aqueles dados e falar, de fato, essa decisão aqui que a gente tomou é a melhor decisão possível. Então a gente sai do lugar do achismo, então eu vou colocar aquela funcionalidade naquele lugar, vou colocar aquele botão naquele lugar, vou subir aquele produto e a gente parte para o lugar de vamos olhar para os dados que a gente tem aqui, vamos pegar esse dado de experiência para que esses dados sejam conectados com o produto. Então é a forma da gente mensurar e metrificar cada vez mais o design, de uma forma que ele também ajude a tomar decisões de negócio, né? Esteja ali dentro dessa tomada de decisões de experiência e esteja ali no meio da mesa mesmo como adulto, né? Como gente grande. Então, eu tô tomando essa decisão porque a gente tem muitas evidências aqui quantitativas e qualitativas também que ajudam a gente com isso. Então, é uma área que está muito conectada ali com o UX Research, né? Que é o time de pesquisa, que tem ali um trabalho de qualitativo, de entrevista, de focus group, mas também que olha para dados, para números, para metrificar o porquê que aquela experiência tem um bom resultado. Então, esse é o principal papel, assim, do data design.
Ele tá dentro do guarda-chuva da experiência do usuário, de UX. Exato, exatamente. Então a gente tem. É como se fosse. A gente tem um time ali de designers quando a gente fala de produtos digitais, principalmente, né? Então a gente tem um PD, né, que desenha a experiência, que tá ali conhecendo o desafio, faz toda a parte de UX e de UI também. Mas aí a gente tem o UX Research, que ajuda com pesquisa, a gente tem um Data Design e às vezes a gente tem um Service também para trazer essa visão de ponta a ponta, né? Então, por exemplo, uma pessoa que está no aplicativo, onde que ela estava antes de entrar no aplicativo e para onde que ela vai. Então o Service ajuda nisso. É como se fosse um quarteto fantástico. Tá todo mundo ali atacando numa ponta para conseguir ter uma visão 360 ali da experiência. Então, geralmente, por exemplo, às vezes a gente tá ali no Instagram, no Facebook e tudo mais. Facebook, ó. Facebook tá um pouco, né? Um pouco antigo. O Facebook ainda existe. Nem parece que sou Gen Z, né? Mas enfim. Então a gente tem ali, a gente fala, nossa, mudou aqui de lugar do nada, mas é porque existem data designs que estão olhando para os dados da ferramenta. Então tá vendo que às vezes as pessoas clicam mais aqui, naquele lugar, ou então visualizam mais aquele lugar. Então, lugares são mais visualizados, vamos colocar as coisas que são novas, as novidades. Então, essas data designs ajudam a trazer esses dados para pensar principalmente em novas soluções e lançamento de novos produtos mesmo. Muito bacana. No Senac, no Senac São Paulo, a gente tá no estado inteiro, a gente tem 66 unidades hoje, né? Então a gente tem cursos até curtinhos, assim, de entrada, de 36 horas, 40 horas. A gente tem os cursos técnicos, a graduação, pós-graduação, extensão. E a gente tem muita dificuldade de explicar para as pessoas no interior ou em unidades menores, né, que estão um pouco mais afastadas aqui dos grandes centros urbanos, que o design não é só fazer layout, não é só criar imagem. E eu acho muito legal você trazer esse contexto, assim, que é totalmente estratégico é design e tá totalmente ligado a uma área mais de exatas, de números. Enfim, fico muito contente de você estar aqui. Obrigado por ter aceitado o convite. Eu que agradeço. Nicolas, para a gente falar sobre o tema, né? A gente falou de portfólio. Queria que você definisse pra gente, né? A gente sou das antigas, né? A gente tem 2 Gen Z aqui, mas a gente é das antigas. O que a gente pode definir como portfólio para além daquele antigo PDF que a gente mandava por e-mail? Ó, eu acho que o portfólio tem diversas aplicações, né? Depende de onde que você está aplicando, onde você está enviando. O meu entendimento, que é algo que eu também estendo para, enfim, para as aulas, né, que eu dou, é justamente ter uma reflexão sobre o processo. Então, chegamos até aquele resultado como? Eu entendo isso como muito importante em avaliações de estudantes. Bruno Sim, foi meu aluno, sabe um pouco disso, né? bastante. Mas acho que também, imagino, né, que quem vai contratar, né, um possível designer vai querer olhar um pouco para isso também. Porque acho que a gente está no momento que gerar uma forma ou gerar, enfim, uma tela de aplicativo está cada vez mais fácil e mais rápido. Mas onde colocar cada coisa, como chegou até lá e, o mais importante, o porquê, né? Por que coloquei isso aqui? Por que essa cor? Qual construção foi feita, né? Então, o entendimento é um pouco isso, né? O portfólio, acho que já foi um pouco, né, de uma listona de trabalhos de resultados finais, só que acho que agora tem uma camada a mais, que é justamente, né, a estratégia, né? Então, acho que agora se consolidou, né? Não sou mais só um operador, não, nada contra, né? Mas não sou só um operador de computador aqui que consigo fazer, mas é como eu chego até lá. Acho que o que, talvez complemente um pouco o que você comentou, né? Acho que chega lá, assim, um pensamento mesmo, uma estratégia. Acho que finalmente chegamos nesse ponto, né? Na minha formação, há muito tempo atrás, não era tão discutido essa estratégia, né? Era parte do processo, mas a gente tinha mais um resultado final. Então, acho que o entendimento é um pouco esse, né? Que a gente tenha lá uma reflexão sobre o processo, principalmente na área acadêmica, mas para o profissional entendo que é uma justificativa, né? De como as coisas chegaram até onde chegaram. Né? E acho que não tem mais um formato específico, né? Que antes a gente tinha isso, tem que ter um Behance, nananã, tem que ter um PDF. Aí do PDF virou meio que um blog, um lugar na internet, um diretório que você tentava deixar, nananã. Eu acho que não tem mais essa fórmula do que é o mais legal, né? Ainda bem que não tem, né? Tem um caso de um estudante do Senac que ele foi buscar um estágio, né? E ele se destacou porque ele tinha um currículo que era em A3, né? Gigante. Então, tinha um monte de gente concorrendo lá, ele falou assim, ó, aqui tá meu currículo. Bom, chegou aquele A3 na mesa, falou assim,
vamos conversar mais com ele, porque destacou, né? Eu acho que aí tem um pouco de justamente quebrar um pouco os padrões, né? Eu entendo um pouco isso, né? Qual que é a minha identidade como designer? E acho que aí você chega em alguns caminhos que só você consegue responder, e o que é incrível, né? Sim, tem aquele meme, não sei se é meme, o que que é, como que eu defino isso, mas aquela história da internet que o cara fez o currículo dele no rótulo da Coca-Cola, e aí Sim. mandou a Coca-Cola pra agência de Uhum. publicidade e tal, né? Também É. acho super criativo. Não estamos dizendo que essa é o padrão, mas enfim, né? Permita-me complementar vocês. Eu acho que mais, exatamente, concordo muito com o que vocês falaram. E mais importante do que o resultado final, né, e o formato, é a história que você vai contar para você dizer como você chegou naquele lugar. Então, é muito sobre o conteúdo e storytelling do que se vai ser num PowerPoint, se vai ser no Google Slides, se vai ser no Behance, se vai ser no A3. Então, é muito sobre essa história. E a gente tende, quando a gente fala de portfólio, como a gente vive muita coisa, a gente tende a querer falar só sobre o resultado final. Então, fiz isso, fiz aquilo. Mas cada vez mais a gente tem que dizer esses passos nessas histórias. Eu gosto muito de uma metodologia que eu utilizo ela para tudo, assim. Então, desde a minha trajetória, quando eu tinha até entrevista, eu usava isso, assim, para mim, que é a metodologia STAR. Né, que onde você que é estrela em inglês, então você olha primeiro, você traz a situação. Então, qual foi a situação que você estava quando você desenhou aquela experiência, quando você fez aquela peça, quando você pensou naquele layout? Depois você vai para a tarefa. Qual que é a tarefa que era designada para você naquela atuação? Depois você fala ação. Então, a partir dessa tarefa eu fiz isso, isso e isso. E aí depois você vai para o resultado, que aí você traz os números, dados mensuráveis. Então, quando você traz num portfólio, independente de qual formato, mas você conta esse storytelling que parte da situação até o resultado final, você consegue mostrar de fato o valor. Porque é isso, o mais importante, né, do que o layout, de fato, é a história, é o diálogo, né? É como que você racionalizou aquilo. O raciocínio, muitas vezes, é o que encanta. E eu acho que por isso que esse A3, por exemplo, encantou, né? Porque o raciocínio da pessoa encanta. Fala, por que que a pessoa pensou em trazer um portfólio A3 aqui? Então, é isso que chama atenção, não necessariamente o resultado final de tudo que foi construído, né? Tem uma narrativa, né? A gente já falou aqui antes dessa narrativa. Vai ter mais episódios, a gente vai ter um episódio só sobre narrativas. E eu acho que é isso, né? A gente quer entender a história. Não importa se aquela imagem, aquela solução que foi colocada ali, ela parece ser totalmente disruptiva, ou ela não parece muito disruptiva. Mas com a narrativa, a gente consegue avaliar o que é de verdade aquilo, né? E aí, Bruno, com um portfólio já chancelado de prêmios e tal. Esse aí não precisa nem de portfólio, né? Ele só né? precisa chegar e falar o nome dele e acabou. Será que o mercado tá correndo atrás do Bruno? Eu queria que você contasse pra gente como é que foi isso, né? Como é que Claro. foi lá ir pra Cusco receber o prêmio, enfim, também tá lá na Bienal. Eu estive na Bienal, eu prestigiei seu trabalho lá. Eu Obrigado. queria entender de você como é que foi isso. Então, é uma experiência incrível, né? Eu nunca tinha saído do país, então foi tudo uma mistura de coisas, assim, de sentimentos e emoções. Cusco é uma cidade maravilhosa, é patrimônio, né, mundial da ONU, uma coisa assim. E, cara, antes de falar, de contar um pouco sobre como foi a história, eu acho que a gente precisa voltar um pouco nesse lance do processo, de contar um pouco como as coisas são desenhadas e tal, porque isso faz muita diferença no resultado final, na construção ali do resultado final, né? É muito fácil a gente conseguir outputs, trabalhos bonitos hoje, quando você faz uma coxa de retalhos, uma pasta no Pinterest e constrói coisas a partir disso. Mas a originalidade, ela vem de um processo único, assim, de uma construção, de olhar para coisas fora do campo do design, né? Coisas que não estão no radar, muitas vezes, da visualidade ali, né? Eu venho da história, eu fiz uma faculdade de história até sei lá, o último ano, assim, e na história eu aprendi um pouco sobre o que é antropologia, então, olhar o outro a partir do outro, me facilitou bastante uma compreensão um pouco mais ampla, assim, de algumas coisas. E aí eu entrei um pouco em crise, né, no processo. O Nicolas é testemunha de construção da tipografia, exatamente por tentar me desvencilhar o máximo, assim, de coisas que já existiam, né? A gente tem ótimas referências, ótimos designers, e como construir uma tipografia com a temática Brasil ou Rio sem estereotipar de alguma forma, né? É até uma discussão bastante atual.
E o resultado foi o resultado, né, tá lá no meu Instagram. E no último dia, assim, eu resolvi inscrever no LAD, porque eles ampliaram o prazo, né, de inscrição. E deu certo, deu super certo. Foi uma surpresa super positiva. Só de estar na shortlist eu já estava muito feliz quando chegou depois a confirmação de que eu tinha sido premiado. Foi uma experiência maravilhosa e Cusco é um espetáculo à parte, assim. Então foi bem legal, uma experiência que me transformou, assim. E é isso, foi sensacional. Cara, é um processo muito interessante, né? A gente pensar que você queria se desvencilhar aí do que já estava pronto, que já é considerado característica e tal, e queria criar algo novo, ainda assim trazendo referência de Brasil, de Rio de Janeiro, etc. Como é que foi esse processo? Teve IA nesse processo? Foi um olhar mais antropológico? O Sim. que você usou para chegar nessa solução? Então, não teve IA. Não que não existisse IA na época, mas não era tão, pelo menos para coisas visuais, não era tão latente, né? Ele é de 2023, né? Acho que sim. De 2023, é um projeto 100% construído com suor. Suor e lágrimas. Muitas lágrimas, muitas crises existenciais. Mas ele foi construído sobre uma lógica de não olhar para o design mesmo, de não olhar para referências que existem, não olhar para coisas que existem. E na defesa do projeto, e não só na defesa, é uma verdade, eu conto um pouco sobre o olhar para a arquitetura. Na época eu estava freelando em um escritório de arquitetura e branding, e eu sempre fui apaixonado por modernismo, Niemeyer, essas coisas. E eu quis trazer um pouco dessa sensualidade das curvas, o olhar dos tipos bastante fechados, sensuais mesmo, curvas acentuadas, alto contraste, enfim. E foi um pouco a partir disso, assim, né? Misturando um pouco de antropologia, de tentar representar, mas não estereotipar o que é o Brasil, o Rio em específico. E a chancela mesmo veio depois de uma viagem para o Rio, foi minha primeira viagem. E a arquitetura do Rio mesmo, né? Tem muita coisa de Niemeyer lá e aqui em São Paulo também. Então veio um pouco de olhar para a arquitetura e olhar para as formas naturais do Rio, que nasce a tipografia Rio. E é engraçado que, olha a contradição, né? E eu acho que não tem como não cair em contradição. Eu não quero ser estereótipo de Brasil, mas eu trago a sensualidade, Sim, que é é o verdade. estereótipo brasileiro no mundo todo, assim. Não é crítica, não, mas é isso, assim, não dá pra gente fugir 100% de tudo, né? É Mas que verdade. legal. Bacana seu trabalho. Obrigado. Ganhou prêmio, acho que não tem nem o que dizer agora. Eu queria puxar um papo agora com vocês, né? A gente tem uma especialista aqui em geração Z, além de ser geração Z, tem dois geração Z e dois millennials. Eu queria entender como é que você vê essa diferença, assim, né? O Giovanni falou num outro episódio da importância de ter alunos, né? De ter a categoria estudantil no prêmio, que hoje eles são estudantes e amanhã eles são jovens profissionais. Eu queria entender com você, Maria Daphne, qual que é esse perfil do jovem profissional, geração Z? O que ele está buscando nesse mercado? Qual que é a grande disrupção dele com a geração anterior? Sei que a pandemia deve ter um papel aí complexo nisso tudo, mas será que a gente consegue traçar esse perfil profissional? Boa. Essa pergunta ela é bem complexa, assim, porque quando a gente fala sobre Brasil, 1/4 da população brasileira é geração Z, né? Então a gente tá falando que de fato é muito difícil de colocar numa caixinha de que todas as pessoas da geração Z elas têm o mesmo comportamento, né? A gente até fala que, assim como a gente tá falando de estereótipos, existem muitos estereótipos sobre a geração Z gosta disso, gosta daquilo, mas na verdade tem geração Z que não tem nada desses pontos, né? Eu tava até comentando com vocês aqui no backstage, né, que a geração Z mais velha tá com o nome sujo no Serasa e há muito tempo. Já deu Então, tempo, né? já Que tá, loucura! já comprou Verdade. muitos apartamentos, já parou de pagar uma, tentou pagar outra, então realmente é uma complexidade muito grande quando a gente fala sobre essa geração Z. Mas falando especificamente do corporativo, né, do trabalho, da profissão no final do dia, tem um ponto que eu percebo que é muito latente, assim, eu já fiz muitas pesquisas qual e quant para entender o comportamento da geração Z, até porque a gente percebeu que muitas marcas estavam perdendo espaço, né, para essa geração. Então, quando a gente fala, por exemplo, da geração, e até já comparando,
milênio, quando a gente fala da geração milênio, geração X, a gente percebe que, baby boomers, a gente percebe que existe um apego à marca, por exemplo, a coisas. Então, não sei vocês, mas minha mãe comprava a mesma marca de sabão em pó, comprava a mesma marca de televisão. Então, Sim. tinha uma questão de, deu certo, vou usar esse, né? Ou então, até, alguns produtos, a gente chama já pelo nome da marca, né? Isso veio dessa geração. Quando a gente fala da geração Z, eles não têm esse apego à marca. E por que, né, que existe essa relação? Porque é uma geração que está cada vez mais olhando para propósito e identidade. E quando a gente fala sobre propósito e identidade, existe uma relação muito mais conectada com pessoas do que com marcas. Então, por isso que a economia criativa dos criadores de conteúdo cresceu tanto, porque são pessoas reais, assim como eu e você, falando do seu dia a dia, a pessoa tá ali assistindo e tá se conectando, né? E tá rindo e tá falando, nossa, que legal. Diferente de uma marca, né? Que às vezes a marca tem aquela coisa muito institucional, que às vezes afasta, não aproxima. Então, cada vez mais essa geração tá falando de autenticidade, mas ao mesmo tempo também de propósito. E como que isso reverbera no mercado de trabalho? Basicamente, para essas pessoas, é importante que exista um propósito naquilo que ela está fazendo. Então, quando uma pessoa está, por exemplo, desenhando uma tela de um produto digital, ela precisa ver algum propósito naquilo ali. Ela precisa ver que aquilo está impactando alguma pessoa, aquilo está impactando alguma coisa. Isso é muito diferente da geração milênio, por exemplo, que era, meu dinheiro para pagar meus boletos, para pagar minhas coisas. Não preciso ver um propósito, não preciso ter uma conexão com o meu trabalho, eu não consigo ter uma intimidade ali com as pessoas. Eu estou fazendo o meu trabalho e é isso. Contanto que essas gerações passavam 30, 40 anos, né, nos lugares. Eu sempre falo que minha mãe passou 40 anos na empresa delas. Ela se aposentou na mesma empresa. Hoje a geração Z passa 6 meses numa empresa, vai para outra, porque não tinha uma relação, uma conexão muito forte com as pessoas, então passa um ano e vai para outra. E tá tudo bem, porque são essas novas formas de conectar, são essas novas formas de construir. Então a geração Z tá falando muito sobre esse olhar de eu preciso aproveitar as oportunidades, eu preciso aproveitar os conhecimentos das outras empresas. Então, eu tenho uma vida, será que eu posso ter uma vida e trabalhar no Google, na Globo e no Itaú? Posso ter uma vida e trabalhar nesses lugares? Quando eu falei pra minha mãe que eu tava saindo da primeira empresa, ela ficou triste. Ela, meu Deus, minha filha, você não vai ficar sua vida toda nessa empresa? Não, mãe, não quero ficar minha vida toda na mesma empresa. Ela, meu Deus, na época que tinham os nomes, né, as empresas, hoje tem menos, mas antigamente era muito comum que tivesse nome as cadeiras, né, e as mesas das pessoas. Então aquilo mostrava o quê? Que aqui é meu espaço e vai ser o meu espaço para toda a vida. Hoje nas empresas quase não tem um lugar que tem seu nome, né, Às que é vezes aquela não tem mesa lugar sua. fixo. Não tem lugar fixo, exato. Então, com esse remoto, né, com o híbrido, um dia você tá numa mesa, no outro dia você tá em outra, porque essas relações mudaram. Então, no design eu percebo muito isso, assim, dessa relação entre eu preciso ver um propósito naquilo e eu preciso ser ouvido. Então, existe muito, às vezes, um atrito de comunicação, porque a gente tem, esse é o momento do Brasil e do mundo todo que a gente mais tem gerações diferentes trabalhando no mesmo lugar. Então, por exemplo, no meu time tem uma pessoa de 52 anos, tem outra pessoa de 18 anos, que é jovem aprendiz, tem outra pessoa de 27. Então, a gente está falando de 3 gerações diferentes trabalhando no mesmo lugar. E essa necessidade de ter uma comunicação, de ser ouvido, não necessariamente a pessoa acolher, na verdade não é nem acolher, mas não necessariamente a pessoa levar em consideração, mas acolher o que você está falando. Então, talvez isso não vai subir aqui, mas eu entendo o seu ponto de vista, isso é muito importante. E quando a gente fala sobre o design, né, que tem muito esse processo de cocriação, esse processo de escuta, esse processo de buscar, de pesquisar, de estudar, cada vez mais a gente precisa ouvir, né, e tá construindo com outras pessoas. Então, isso tá muito conectado com aquilo que a geração Z tá precisando, assim, tá buscando no mercado de trabalho. E eu admiro muito, assim, eu sou millennial com cabeça de X, eu acho, sei lá. Enfim, eu tô já no mercado de trabalho, no mundo do trabalho há muito tempo e tal. Eu admiro muito a questão dessa nova geração de, por exemplo, eu aceito ter um salário menor e ter mais qualidade de vida. Cara, me dá um negócio assim do tipo, cara, ai Deus, se eu ganhar, se o meu salário diminuir, eu vou ter que abrir mão, nananana. E eu acho que eles têm super razão, assim, sabe? Eu acho que eles estão certos, né? Ter qualidade de vida é importante. Li também sobre o ambiente de trabalho em si não ser um ambiente tóxico, né? Eu ganho super bem aqui, tenho um monte de benefícios, etc. Mas é um ambiente muito ruim de se estar, então eu não quero estar ali. Enfim, eu acho que essa geração tá muito certa.
É muito sobre. É isso, né? É propósito. Eu acho que é muito engraçado, porque eu via muitos haters, assim, das outras gerações, da geração Z, né? Ah, geração Z, nossa, não gosta, não quer trabalhar? Como assim? A geração Z tá indo embora 18 horas de casa, não tá ficando até 23 horas, né? Eu vi muito isso, assim. E aí eu falei, gente, se realmente vocês gostam de ficar até 23 horas, Sim. vocês gostam de trabalhar? Porque, assim, a gente trabalha porque a gente precisa, né? Porque existe uma questão, uma relação muito próxima aqui do nosso dia a dia mesmo, da forma como a gente construiu sociedade. Mas quem prefere estar com os amigos, estar com a família, estar curtindo? E é isso que a geração Z fala. Eu quero que o trabalho faça parte da minha vida, não seja a minha vida. Que foi como as coisas foram construídas, né? Então, tem muito essa questão também dos relacionamentos, do equilíbrio que você falou, que basicamente eu acho que é tudo que a gente, no fundo, quer, mas a gente se acostumou a aprender que é de outra forma, né? Então, Virou acho... parte da nossa identidade, né? Exato. Trabalho. Não tem como desvincular mais as coisas. Cara, eu não sei delimitar mais, assim. Eu penso criativamente o tempo todo, consumo referências o tempo todo e faço isso e troco as minhas horas, né? Vendo isso, trabalho dessa forma. É Então, burnout que chama, Bruno. pode ser que seja. Vamos conversar depois. Vamos conversar, No final Bruno. a gente vai dar Pode conversar ser um que seja. pouco. Mas é uma medida saudável, assim. Eu faço porque eu gosto mesmo. E aí eu não me vejo fazendo outra coisa. Independente da questão financeira, que obviamente é importante. Mas é como você falou, muitas vezes o salário, muitas vezes não, pra mim não vem antes. Não pode vir antes se a qualidade do trabalho, respeito, questões de diversas não tiverem postas na proposta ali de alguma forma. A questão financeira acaba sendo secundária mesmo. Interessante. Você vê isso, Nicolas? Você que tá formando novos designers? Eu vejo. Eu tenho uma questão específica, né? Que eu comecei dando aula para minha geração. Então, comunicava muito bem com esse povo, né? Falei, ok, é o mesmo linguajar, né? Mesmo Mesma público, geração, mesmo público. Falei, que fácil dar aula. Daí começou a mudar. Eu vim mudando até chegar a geração nova, que eu falei, nossa, difícil se comunicar, né? Porque eu acho que tem uma questão de profundidade nas coisas, né? Tem uma amplitude muito grande, sabe, sobre tudo, mas a profundidade não é às vezes tão grande. É só quando desperta esse interesse mesmo. E daí foi o que eu entendi como, né, alguém que tem que conduzir um processo, né, um projeto, e falar, olha, escolhe uma coisa que você gosta e aprofunda. Daí incomparável com o que a gente via antes, né? Eles têm um potencial eles têm um potencial de reflexão que, gente, é uma coisa que eu não via, eu não vejo na minha geração, né? Então acho que isso é uma grande vantagem, né? Que quando desperta esse interesse, que acho que é esse clique mesmo, que é uma identidade da geração, é o que muda tudo, né? Então, conseguir sobreviver a essa geração. Vamos ver a próxima como que vai chegar, né? Vai chegar com tudo. Vai, né? Vai ser pior. Boa né? sorte. Olha, sem querer ser alarmista, mas a Maria Daphne nos contou que daqui a pouquinho, assim, tá batendo na porta, o Alfa tá começando a virar universitário e menor aprendiz e tá Exato. chegando Daqui a aí. 2 aninhos, eles estão lá. Porque Tudo a de novo. geração alfa mais velha tem 15 anos, né? Então, tá aí já pensando próximo no jovem aprendiz, daqui a pouco tá estagiando, e aí vai ter mais uma geração para trabalhar junto com todas essas gerações, né? Então, vai ser alfa, geração Z, geração milênio, geração X também, então tá todo mundo aí, cada vez mais a gente vai A gente ter. não vai aposentar nunca, Não né? vai... Então, Exato, cada então vai vez ter, uma exatamente. geração Então nova, gente. vamos se preparar. Tá meio apocalíptica essa conversa. né? Tá caminhando pra um lado estranho. Eu queria entender com vocês, assim, a gente falou de contar o processo, né, do estar, né, quando for apresentar esse resultado, seja ele no portfólio, seja para um cliente, a gente construir essa narrativa, assim, né? Mas como contar o background, como contar o processo sem parecer despreparado, sem parecer clichê, sem usar aqueles superlativos, né, de ai, essa é a melhor cor, nananã, ou a gente tem que colocar aqui porque a gente tem um mapa de calor e se não pôr aqui nada vai funcionar, nananã. Enfim, como que eu conto, né, como é que eu construo essa narrativa fugindo de tudo isso? Eu diria que é revelar quem você é, porque tem diversos níveis de vagas, né? Então, às vezes, você está procurando uma vaga mesmo que é de entrada. E você revelando como chegou até lá, mesmo que a discussão seja tão profunda, eu vejo um valor muito grande nisso. Que a pessoa entendeu até aqui, ela fez escolhas a partir desse ponto, né?
Então, eu entenderia um pouco isso, né? Não tentar Mas você querer acha que, por vender uma exemplo, coisa que você não é. eu vou colocar um processo, igual o processo do Bruno, de criar tipografia e tal coisa. Ele tem que ser super detalhado, assim, na pesquisa, no que ele tentou evitar, no que ele buscou. Ah, então, aí é uma edição, eu acredito, né? Porque eu, como eu acompanhei esse projeto, posso falar um pouquinho sobre o Claro, projeto, por não vou favor. falar muitos detalhes de crise, mas a gente viu que foi uma pesquisa muito Detalhes intensa. de crise, É, porque foram conta. Altas e baixos, né? Processo de Você não design, acha, é sobre Maria isso. Daphne? Eu acho que tem que ter detalhes, né? Ah, que foram muitos, a gente vai ficar aqui até amanhã. Se eu estiver mentindo, você pode me Não, interromper e imagina. falar, né? Confio No 100%. entanto, tinha essa questão do design brasileiro que queria resolver numa tipografia. Se não me engano, era um pouco esse o ponto central do seu projeto. Exato, sim. E a pesquisa, ela aprofundou nesse sentido, foi para vários caminhos até fechar na arquitetura. Beleza. Aí você tem uma pesquisa que é super ampla e que o Bruno ficou, se não me engano também, em crise de se apropriar das formas. Mas e a apropriação da forma? Ela já foi desenvolvida. Teve uma hora que, né, foi um Sim, pá! sim. Falei, olha, para, desenvolve. Ninguém fez uma tipografia assim. O chacoalhão. Essa tem potencial. Vai, para de ficar discutindo isso e segue, porque vai dar certo. E deu certo, né? Resumindo, as crises foram essas, né? Uma crise mesmo de que acho super, né, interessante, Válida, né, né? Sim. autêntica de não querer copiar, medo de copiar, medo de revelar, enfim. Então, nesse processo tinha muita crise, muita pesquisa e muitas direções possíveis. Até que, para o Bruno mostrar esse projeto, foi feita uma edição, provavelmente, Sim, em que ele vai revelar naturalmente todos os pontos positivos, né? Olha, como cheguei até aqui. Só que eu entendo que mostrar um projeto acadêmico, né? Mostrar um pouquinho os erros, que é o lugar de errar na faculdade, acredito, né? Mostrar um pouquinho dos erros para mostrar o desenvolvimento, as possibilidades, eu acho que enriquece. Não vai focar só nos erros, nos problemas, porque daí também vai perder um pouco do valor, acredito, né? Então acho que tem um pouco disso, né? A pesquisa é muito ampla, para os estudantes especificamente, tem que escrever, tem que registrar, mas o que se mostra, eu acho que é uma edição de todo esse processo. Você acha que quanto mais eu vou pro mercado, quanto mais eu me profissionalizo, menos eu mostro desse tentativa e erro e tal? Eu diria que sim, porque a gente tem muita coisa para, né, discutir, erra muito no processo, né? Acho que as questões aí, elas vão isso, ai, nossa, tá tudo errado, tá uma porcaria, vou jogar tudo fora. E uma coisa que eu também falo, não joga nada fora, deixa aí, esconde na gaveta, mas não joga fora. Porque você vendo um pouco desse erro, te reflete, nossa, cheguei até aqui porque teve isso, essa coisa que eu fiz aqui que não era nada legal, a coisa mais feia do mundo, né? Beleza, deixa aí porque isso é parte do processo. E acho que conforme você vai daí, né, acho que profissionalizando, ficando mais maduro nessa área, você vai omitindo esses erros, você nem erra mais tanto assim. Já tem uma maturidade para decidir, nossa, eu sei que isso não funciona. Conforme você vai especificando áreas, eu acho que fica mais fácil você já não errar tanto, né? Ah, eu acho que eu sou meio da vibe da René Brown, que ela fala do antifrágil, sabe? Eu fico pensando que mostrar que eu tentei, lógico que eu não vou ficar reforçando que eu dei murro em ponta de faca, mas mostrar que eu tentei, que eu segui um caminho, que eu fui, que eu voltei e tal, isso mostra que não é uma coisa rasa, né? Não tive uma Não é iluminação linear também, né? ali e deu certo, sabe? Não sei, acho que, lógico, a gente não vai fazer uma lista de log de erro, mas acho que mostra um pouco essa humanidade e mostra o quanto eu trabalhei para chegar até ali. Sim, lindo. Daphne, Maria Daphne, como eu crio um portfólio de UX? Pô, acho que antes de responder até sua pergunta, eu queria comentar um pouco do que vocês estavam falando. E até trazendo um pouco mais na visão de uma pessoa que trabalha com design digital no corporativo, né? Então, a gente percebe que o design, ele sempre foi visto como algo muito inspiracional, Sim. né? Assim, ai,
Design, ele tem uma ideia, ele tem uma criação, ele vai lá e faz. A gente tem processos, a gente tem muitos processos. Então, quando a gente mostra esses processos, isso também aumenta a maturidade da própria especialidade. Então, eu tô muito contigo, assim, da gente mostrar realmente o processo. Obviamente, como você falou, a gente não precisa mostrar no detalhe do detalhe, mas a gente precisa mostrar esses altos e baixos, esses aprendizados. E aí, até já conectando com o que você falou, né, com sua pergunta sobre como construir, né, um portfólio de UX, olhando até no mercado corporativo, a gente tem um desafio muito grande que é o de documentação. E você até comentou sobre isso também, né? Sobre a importância de documentar. Isso é uma coisa que começa na faculdade e vai desde o corporativo, assim, desde... E eu falo corporativo, mas eu tô falando de trabalho, assim, no todo. É Mas, mais cara, eu pra... acho que é o mal do brasileiro, né? A gente não gosta de a gente tem documentar as muito... coisas. exato, a gente tem muita dificuldade de documentar. Essa semana mesmo eu tava fazendo... eu vou ter uma apresentação executiva para mostrar uma timeline, assim, das coisas que foram construídas no meu time. Eu falei, gente... A gente não documenta as coisas. Tinha que ficar numa agenda de 4 horas olhando, procurando agenda, procurando material, procurando documento, entrando em ferramenta para ver resultado, porque a gente não documenta. E aí, falando um pouco sobre essa questão, né, de criação de um portfólio de UX, eu acho que o mais importante é a gente ter muito apreço pelas metodologias. Então, a gente tem diversas metodologias aqui, quando a gente fala de processo de design, né, quando a gente fala de produtos digitais, a gente tem o Double Diamond, a gente tem o Triple Diamond, a gente tem muitas metodologias de criação e a gente precisa mostrar o quanto que a gente é proficiente mesmo nessas metodologias. E a documentação, ela precisa ser uma ferramenta que ajude e apoie a mostrar esse processo. A documentação ela não tem que ser um impeditivo, ela não tem que ser uma barreira. Então, eu não vou para a próxima etapa do design porque eu ainda não escrevi. Não é isso. Eu vou para o próximo passo porque eu tenho uma documentação que vai me ajudar para esse próximo passo. Então, o principal ponto tenha muito apreço às metodologias que você sabe. Coloque as metodologias como ponto central dos seus projetos. Quando você mostrar lá, né, quando eu falei no estar, na situação, tarefa, ação, resultado, traga as metodologias, traga o que você é bom, traga os soft skills também, que são muito importantes. Hoje no design, justamente por a gente ser muito generalista, né? Você trouxe aqui uma característica muito grande da geração Z. Existem muitos generalistas no mercado. Como que eu escolho 10 generalistas? Trazendo os softs que eu sou bom. Porque a partir dos softs eu consigo conectar. Não, eu preciso de uma pessoa que seja mais comunicativa. Então eu posso escolher essa pessoa que é generalista versus outra que falou que tem outra habilidade, mas não a comunicação. Então traga também esses softs porque são muito importantes para essa conexão e essa relação mesmo de criação de produtos, serviços e tudo mais. Então, de pontos centrais, eu traga essa metodologia, né, está assim para trazer o resultado mensurável, aquilo que você construiu, o processo. Construa também a relação dos seus soft skills para conectar e não se esqueça também de trazer as metodologias de design que você é proficiente, né, para de fato entender qual que é o seu ponto forte. Eu fico pensando, não sei, talvez minha cabeça seja antiga, mas de novo, né? Eu acho que eu tô me sentindo velho nessa conversa. Mas eu fico pensando de listar todas as ferramentas, as metodologias que eu usei e tal, e acabar sendo copiado, ou, por exemplo, beleza, olha, ele fez aqui, deu tudo certo, então, a partir daqui a gente tem, sabe meio que abrir a cozinha de casa, abrir a cozinha do restaurante? Eu tenho um pouco esse receio. Será que é coisa da minha geração? Não tem nada a ver? Acho que, na verdade, tudo é sobre... Tem um livro muito legal que se chama Storytelling com Dados, que fala de storytelling, fala de dados, mas é muito sobre processo de design. E ele fala muito sobre, no final do dia, é sobre você ter a habilidade de trazer o micro e o macro ao mesmo tempo. Então, quando você fala sobre processo, você pode trazer o resultado, você pode trazer a metodologia que você utilizou, mas você não vai listar, as metodologias são essa e essa e essa. Não, a metodologia vai estar dentro do processo. Então, através de uma análise que a gente fez com a metodologia tal, essa ferramenta tal nos trouxe esse input, esse resultado. Por isso, a gente tomou essa decisão. Não é trazer o processo e falar, as metodologias que foram utilizadas foi essa e essa e essa e essa, as ferramentas foram essa e essa. Não, é realmente construir uma história que mostra que você tem profundidade. Sabe? Então a gente muda. Inclusive, até antigamente, né? Eu lembro no meu primeiro currículo, eu tinha uma aba que era habilidades, aí tinha uma lista. Competências, aí tinha uma lista. Não é assim que hoje em dia a gente faz. Tudo faz parte da história. Tem até um livro, vou procurar aqui depois no celular, enquanto a gente vai estar conversando, que fala um pouco sobre isso. Que é sobre decisões, vou olhar mais com calma o nome certinho, mas ele fala sobre como que a gente mostra informações estratégicas trazendo coisas micro, porque a gente acha que às vezes estratégia é só o resultado final.
né? Então, impactamos isso, resultamos nisso, ganhei um prêmio, ganhei uma promoção. E não é isso. Você consegue trazer uma informação estratégica, trazendo processo e metodologia, de uma forma que você não precisa entrar num detalhe, mas que você mostra que você tem profundidade sobre aquilo que você está falando. Nossa, Daphne, deu uma iluminação aqui na minha cabeça. Faz total sentido. É uma documentação, né, com metodologia que você apresenta em forma de narrativa, de storytelling. Exato. Caramba, Exato, eu vou ótima procurar o dica. nome do Anotem, livro. anotem isso aí. Bruno, a gente tá falando já de soft skills e tal, né? O que que você considera, assim, quais são as soft skills mais importantes hoje, final de 2025? Cara, eu acho que depende muito do perfil do designer, né? Existem designers que trabalham muito na fronteira ali do design com a arte, e tem designers que têm uma pegada mais comercial. Eu tô tentando descobrir quem eu sou ainda nesse espectro, mas eu acho que eu pendo um pouco mais pra arte. E falando então desse perfil, eu acredito que, cara, a habilidade de escrita e fala é uma coisa indispensável, porque você, até pegando um gancho do que a Daphne estava falando, você precisa documentar esse processo de alguma forma, contar, principalmente se o seu processo for caótico. Então você precisa organizar as ideias, porque elas funcionam bem na tua cabeça, mas quando você vai colocar em um portfólio, alguma coisa, você precisa de fato construir um storytelling, né, em cima daquilo. Então, Às vezes até pra apresentar pro cliente. exato, Exato. exatamente. Às vezes, se você é uma pessoa muito criativa, as coisas funcionam super bem na tua cabeça. Mas quando você vai expor de alguma forma, colocar em uma apresentação, até em um nível mais baixo assim de refinamento, quando é um RAF, se você não souber escrever e defender isso, e aí entra a fala, as coisas não funcionam. Então, além, obviamente, né, de equilíbrio emocional, as que eu mais considero importantes são escrita. Nossa, mas isso não é nada de soft, Bruno. Escrita, fala, Tá. argumentação. Eu vou te mandar uma soft, então, bastante minha. O olhar pro outro, a partir do outro, que é o que eu falei lá atrás. Cara, Alteridade. alteridade, exatamente. Alteridade. A gente falou muito disso aqui. Todos os episódios apareceram. A gente fala de empatia, logo mais a gente fala de alteridade. Alteridade. É uma coisa indispensável para que você construa soluções pro outro e não a partir de si. Antes de falar só dando livro. livro, né? Que é Articulando Decisões de Design, converse com os stakeholders, mantenha a sua sanidade e crie a melhor experiência do usuário. Nossa, o nome do livro é tudo isso. E é tudo isso. É tudo isso do livro. Repete de novo, Mas então. Articulando Decisões de Design, se você Articulando botar, Decisões. você já acha. E aí tem um subtítulo, né? Que é Converse com os stakeholders, mantenha a sua sanidade e crie a melhor experiência do usuário. Esse livro, assim, se eu pudesse indicar, acho que final, assim, seria leiam esse livro, assim, porque dá para todas as especialidades do design, e ele fala muito sobre essa ideia de você pegar a história, de você conectar, de você contar aquilo com valor, porque às vezes você faz uma coisa incrível, aí você vende, aí todo mundo fica assim, nossa, né, porque você não conseguiu passar de fato, né, todo o processo, então eu recomendo muito esse livro. E sobre soft skills, né, que são muito importantes e essenciais, eu confesso que eu estava até numa discussão com algumas pessoas do meu time sobre isso, assim, porque todas as coisas que a gente falou não são muitas coisas novas, né? Porque essa questão da alteridade, da empatia, é uma coisa que a gente fala há bastante tempo, né? Inclusive, bem naquela época que estava falando muito sobre comunicação não violenta e tudo mais, aquele... É verdade. A gente fala há bastante tempo, mas eu acho que tá super faltando aí. Exato. Então, é Tá isso que eu ia super em falar. alta. Eu ia falar isso, que essas soft skills, que além dessas duas, que eu vou comentar outras também, é uma coisa que não é nova, né? Mas, assim, ainda assim, a gente sente falta disso. E uma coisa que eu acho muito importante é a escutativa. Então, acho que a gente tá numa sociedade que a gente tá muito preocupada a falar, né? A gente é como se uma pessoa fosse falar e a gente já tá pensando aqui em como vai rebater ou como vai trazer um ponto de vista pra, tipo, ou tá conectado ou dizer eu discordo. E essa habilidade de ouvir o outro, de ouvir o que o outro tá pensando, de ver a voz das experiências, porque tem muitas vozes das experiências aí que a gente não tá escutando mais, porque tem muitos ruídos. Acho que essa habilidade da escutativa, para mim, é o essencial. E isso faz, muitas vezes, com que a gente consiga construir coisas, porque quando a gente não ouve o outro, é como se cada um estivesse falando com um idioma diferente, e a gente não vai para o mesmo lugar, né? Então, imagino que se você não tivesse escutativa, né, para poder direcionar ele, muito provavelmente ele não teria chegado onde ele chegou. Mas ao longo desse processo de altos e baixos, você foi ali ouvindo
ia refletindo para depois trazer. Não foi já, não faz sentido estar pensando. Não, é um processo de escuta para tentar direcionar e vocês conseguiram chegar num lugar muito legal. Então, É verdade. Só um parênteses, né? Em como direcionar, né? Acho que tem um pouco disso, Sim. né? Cada estudante é uma abordagem. Então, eu sabia que eu podia falar assim, segue. Tinha outros que se falar assim, olha, então, veja, tinha que explicar mais o processo, né? Então, faz todo sentido. Obrigado que eu por ouvi- traduzir. Sabe que eu ouvi, eu não sei se foi ontem à noite, se foi hoje de manhã, eu tava ouvindo isso, fazendo uma correlação com as redes sociais, né? Que a gente tá acostumado, Gen Z, Alpha tá vindo já nativo de rede social, e na rede social é isso, né? É você falando, é um influenciador falando, é outra pessoa falando, é seu amigo falando, é o selfie, é o vídeo, é todo mundo querendo falar. E não Perfeito. tem ninguém verdade. querendo escutar, né? Exato. Inclusive, aqui no Brasil, a gente tem uma alta penetração dessas redes sociais justamente por conta disso, né? Então, quando você olha no mundo todo, o YouTube, o Brasil tem uma alta, 90% de penetração. O Instagram, o TikTok tem uma penetração muito alta. Porque é isso, as pessoas estão preocupadas em falar, entendeu? E o tempo inteiro tá ali falando ou vendo a pessoa falar para poder rebater. Quando você olha os comentários, às vezes, é sempre sobre rebater aquilo que eu tá falando, né? E não, é pouco sobre a pessoa falar, pô, que legal, não tinha parado pra pensar sobre isso, né? É Então, eu acho que eu nunca vi no Instagram um comentário tipo, caramba, que legal. Nunca tinha parado pra pensar. É, o- Obrigada por você ter me trazido essa visão que eu não tinha pensado antes. O algoritmo impulsiona, né? O Exato, conflito, a treta. total. Faz parte Faz parte. de como funciona, do funcionamento de uma rede social. Exato. As pessoas se odeiam, basicamente. Então, pra mim, Meu Deus, não. Soft skills, agora a gente foi pra uma Devil Hard Skill. Mas a outra, só mais uma, além da escutativa, eu acho que também essa coisa de depois de escutar e você colaborar. Então, inclusive, eu acho que no colégio, na faculdade, a gente aprende pouco sobre isso. Todo mundo odeia fazer trabalho em grupo. Nossa, é verdade. Todo mundo prefere fazer trabalho individual. Porque ensinaram a gente que fazer trabalho em grupo não é confiável. Não, eu acho que também tem umas narrativas de. Tô voltando tudo na narrativa, né? Mas Vai enfim, lá. a gente assiste a novela, um passando uma perna na outra. A gente vai ler um livro, um passando perna no outro. As relações, né, elas são muito menos colaborativas e muito mais competitivas, né? Exato. Sim, Sobre sim, interesse, né? Sobre como eu vou ganhar em cima Quem do vai outro. aparecer. Exato. E aí a gente esquece de aprender a como trabalhar em grupo mesmo, como colaborar. Sim. A gente chega num trabalho e a gente não sabe. Aí o que a gente faz? Quando a gente tem que entregar alguma coisa, fala assim, ó, fulano fica com essa parte, ciclano fica com essa, não sei quem fica com essa, e a gente junta tudo e apresenta. O Frankenstein. O Frankenstein. O Frankenstein, é Isso verdade. a gente acha que isso acontece só no colégio, mas no trabalho acontece também. A gente não sabe sentar numa agenda. A gente vamos decidir juntos aqui qual a metodologia que a gente vai fazer, qual o processo de cocriação aqui. Vamos sair desse lugar. Então, a partir disso, a gente agora tem um direcionamento junto. Então, essa habilidade de colaboração é uma coisa que a gente tem que correr muito atrás, porque a gente não aprende no colégio. A gente desaprende, na verdade. Com os trabalhos em grupo, a gente desaprende. Sim. Fala, ai, não sei quem é irresponsável, não sei quem não sabe fazer, não sei quem, não sei o que lá, mas a gente não pensa o potencial daquilo. Que aí, por isso que tá conectado com escutativa, porque se você não tem uma escutativa, você não consegue colaborar, né? Não consegue ouvir o outro. Então, acho que essas duas são as principais, assim. Só fazendo uma defesa dos estudantes, E fazendo uma defesa do Senac, o trabalho colaborativo no Senac. É um valor, em né? grupo, é um pilar da educação. Não, mas eu faço a defesa, mas o Nicolas sabe que eu sempre chego no final e falo, cara, eu posso fazer sozinho? Eu acho que é um processo onde tá todo mundo se descobrindo, assim, né? E com vários perfis diferentes. E que ninguém tem muita certeza ainda, né? A não ser que você tenha um cara muito fora da curva que você olhe e diga, não, a linha desse cara é essa, assim, sabe? Então é difícil trabalhar em grupo, não só por essas questões de compromisso, essas coisas, mas uma questão mesmo de perfil, pô, tá todo mundo olhando pra um lado, você fala uma coisa, X entende de um jeito, Y entende de outro. Então, Mas você já tá no mercado, você já tá trabalhando, sim, né? já tô no mercado. No mercado você também sente isso? Então, cara, no mercado eu optei por trabalhar sozinho, tem uns anos já, assim, só freelar, é o que eu gosto de fazer. Um pouco por isso também, confesso. Eu tenho um perfil, assim, que gosta de trabalhar de forma mais solitária. Mas eu sinto um pouco, sim, no mercado é bastante o que a Daphne falou mesmo. É uma dificuldade de se juntar para entregar
um projeto, um objetivo em comum, assim, né? Um produto que tenha a marca de todo mundo ali, mas que seja um produto independente da marca de todo mundo. Eu acho que é outro perfil, né? Outra característica, né, da geração Z, de trabalhar sozinho, de trabalhar de home office na casa e tal. Acho que tem muito disso, né? Tem muito a ver com essa nova geração. E aí eu acho que a pandemia super ajudou. Eu, por exemplo, eu gostaria de. Hoje eu não trabalho de home office, mas eu gostaria. Só que quando eu tô no home office, eu sinto falta do presencial, assim. Então acho que o híbrido pra mim funciona mais. Acho que esse é um ponto importante. Então, entender essa nova característica também dessa geração. E já também indo para minha próxima pergunta, a minha próxima pergunta eu queria trazer sobre o que torna o design brasileiro singular, né? O que nos torna únicos no mundo. E eu acho que a inteligência coletiva, né? Já começando a responder a pergunta que eu vou fazer para vocês, Gostei. eu acho que a inteligência coletiva, ela faz parte disso que nos torna únicos, sabe? A gente vem de raízes que trabalhavam juntos, que faziam juntos, né? Os povos originários, as pessoas que foram trazidas da África, né? Escravizadas, mas elas tinham uma questão de comunidade. Tinha até um termo para isso que eu aprendi recentemente, esqueci. Mas a gente nasce disso e a gente está caminhando para uma sociedade cada vez mais individualista, assim, né? Então, retomando a pergunta, o que torna o design brasileiro único, que é tão admirável fora, assim, e como é que a gente está perdendo essa inteligência coletiva que era tão importante, foi tão importante pra gente, sabe? Eu acho que, puxando talvez esse ponto, você trouxe dessa inteligência coletiva, eu acho que o que nos diferencia é um pouco dessa inteligência criativa. Que a gente faz muito com pouco, né? A gente se acostuma muito com... A gente se acostumou com a escassez. A gente se acostumou com a diversidade. Então, um pouco que a gente tem, a gente consegue fazer muito. E até o contraponto também da rede social que a gente estava falando antes, né? Que eu acho que esse é o ponto positivo. A gente vê tanta coisa criativa também nas redes, né? Que a gente fala, cara, como é que a pessoa teve essa ideia? Então, a gente tem várias pessoas que viralizam, inclusive, para fora do país por fazerem coisas que, inclusive, elas nem estão sendo pagas para isso, mas elas tiveram ideia, fazem, e aí viralizam, ganham dinheiro e tudo mais. Então, essa questão da gente fazer muito com pouco é algo que diferencia muito a gente. Tem um processo muito que eu Você acha penso... que isso é natural do brasileiro? Cara, eu sinto que sim. Eu acho que é porque nós somos um país continental também, né? Sim. Então, ser um difícil país... falar brasileiro. Então ser um país... E acho que por isso que traz o ponto dessa questão da criatividade e da diversidade também. Ser um país continental faz com que a gente tenha uma diversidade muito grande de forma de pensar. E ter um país no qual a gente tenha formas muito diferentes de pensar faz com que, quando junte, a gente tenha coisas muito diferentes do convencional. Então, já tive muita experiência de trabalhar com pessoas de fora, e as pessoas de fora são bem previsíveis, inclusive. Como na forma de resolver problemas, na forma de resolver situações. Então, é como se, por exemplo, o meu chefe de fora, na época que eu sabia exatamente o que ele ia falar e exatamente como ele ia resolver o problema. Aqui é muito difícil a gente ver como que, por exemplo, você vai resolver uma situação, um desafio dentro do seu trabalho, porque você vai resolver de uma forma. Se eu passar pela mesma situação, eu vou resolver de forma completamente diferente. E aí tem um ponto que eu tenho uma amiga muito legal, que ela tem um projeto de levar pessoas negras para o Vale do Silício. E ela fala muito que o programa é do silêncio ao silício. E ela fala muito sobre como... Do silêncio ao silício? Do silêncio ao silício. Cara, que nome bom. É um programa incrível, assim. Inclusive, eu fui por esse programa esse ano. E ela fala muito sobre o quanto que inovação no Vale do Silício tecnologia e tudo mais. E quando a gente fala sobre inovação no lugar de escassez, é gambiarra. Né? É verdade. Mas se a gente olhar, a gente faz gambiarra o tempo inteiro e é inovação. Sim. E é tecnologia. Eu não sei se vocês conhecem um projeto, né? Quando a gente olha para as periferias do Brasil, não tem um CEP, né? Não tem por exemplo, porque são locais que de fato o correio não consegue chegar. Então foi criado um programa que é tipo um QR Code digital,
na porta. O CEP digital, né? Que é o Sanderson maravilhoso, um querido, que liderou essa iniciativa, onde tem um CEP digital para todas as casas nas periferias do Brasil. E as coisas conseguem chegar lá por conta desse CEP digital, porque você pode botar o CEP digital, o correio consegue ver e tudo mais. Só que o que acontece? Como essas instituições elas têm dificuldade de se localizar, o que a periferia fez? Criou um sistema autossustentável de Que chega num lá lugar. e ele distribui. Cara, isso é inovação, isso é tecnologia. Não, Mas e é eles- uma ideia, assim, ó, tipo, que é simples e é tão inovadora ao mesmo tempo. verdade. Exato. Mas não, é gambiarra, ou então, é um jeitinho. É um jeitinho É brasileiro. um jeitinho brasileiro. Será que é jeitinho mesmo? Isso é inovação, isso é tecnologia. Então, por isso que eu acho que essa é uma coisa brasileira, entendeu? Dessa inteligência criativa, de você com pouco, você fazer muito. Um dia eu estava vendo de um cara... Mas só um parênteses antes de ir pra próxima história. Mas você percebe que até o sentido da inovação na favela, na comunidade periférica, é num sentido de comunidade, é para ajudar a comunidade. Perfeito. E Concordo 100%. eu tava. Essa semana a gente tava discutindo em sala o quanto o impacto da Shopee, da Shein, nas comunidades periféricas. Porque antes tinha uma questão eram 3, 4 lajes. E aí era uma pessoa que tinha uma chapinha, um secador, então as mulheres iam naquela casa para usar aquilo, ia na outra para usar o ferro de passar, mas não era só isso. Era tipo cuidar do filho, passei no mercado, comprei tal coisa, então divide. Então tinha um senso de comunidade ali. Hoje ficou tão barato na Shopee, na Shein, e eu não tô criticando isso, pelo amor de Deus, mas que todo mundo tem o seu. Então o comércio local ali do mercadinho Diminuiu. diminuiu e o senso de comunidade, de estar todo mundo próximo e junto, também está diminuindo. Tem um estudo que vai sair sobre isso, do impacto da Shopee nas comunidades periféricas, de Caramba. quebrar o vínculo de comunidade. Caramba, faz muito sentido. Não tinha parado pra pensar sobre isso. Mas é isso, eu acho que talvez essas coisas estão muito conectadas, né? Dessa inteligência coletiva com essa inteligência criativa. Você ia contar uma outra história, eu te interrompi. Eu esqueci. Então vamos pra próxima, que eu também tô falando demais. Quer falar sobre o design brasileiro, que torna a gente único? Eu acho que a grande beleza é que não tem uma única forma. Acho que complementando um pouco o que você comentou, né? Acho que sempre que estudantes querem, né, trazer lá, não, eu quero design brasileiro. O que é isso? Qual o Brasil que a gente está falando, É né? verdade. E acho que um dos pontos, assim, da gente começar a olhar para o Brasil é olhar regionalmente, né? Uma das possibilidades, né? Eu acho que mesmo, sei lá, em São Paulo, no interior, tem vários Brasis. No entanto, acho que as expressões culturais, elas estão ainda bastante distantes, né? O que acontece no norte é completamente diferente do que acontece no sul. Eu acho que aí é um dos pontos da gente começar a olhar o design brasileiro, né? Como que se faz lá e como se faz aqui? Porque eu acho que isso tende a contribuir em como a gente vai imaginar um jeito ou métodos novos de se fazer design brasileiro, né? Então, isso com muito orgulho eu falaria que a gente não tem como definir o que é esse design brasileiro, né? Então, acho que Essa miscigenação, essa mistura toda é o que faz a gente ser diferente. Mas eu diria que não sei se é justamente a mistura, né? Eu acho que justamente expressão regional separada, essa é a riqueza, e que quando se junta, é que daí que a gente vai ver, nossa, isso realmente ninguém está fazendo no mundo, né? Eu acho que é um pouco disso, né? Pra gente também não ter uma definição. Eu não vou definir nada sobre o design brasileiro hoje, porque esse da luta Ele da tá discussão. meio a moça do Oscar lá, como é que é o nome dela? Isentão. Esqueci, não sou capaz de opinar. Agora, Bruno, estudou história com olhar antropológico. O que diferencia o design brasileiro do resto do mundo? Cara, é uma pergunta muito difícil, né? Mas eu acho que o que diferencia o design brasileiro é um pouco o que diferencia o brasileiro mesmo, né? O design é reflexo da sociedade. E o que diferencia o brasileiro? O que diferencia o brasileiro foi o que a Daphne comentou, essa pluralidade de ideias, o que o Nicolas falou, das questões do regionalismo, enfim. É muito fácil a gente definir o design suíço, por exemplo, né? Do qual eu sou apaixonado, inclusive. O americano um pouco mais fácil também, né? Eles têm uma linguagem mais próxima ali da publicidade e tal. Agora, o design brasileiro é diverso. Você tem estúdios que trabalham com uma linguagem muito específica, você tem estúdios que trabalham com uma linguagem mais comercial.
Eu acho que, até fazendo uma defesa, eu fiquei pensando no que você falou sobre a questão do estereótipo. Existem pontos que são meio que senso comum, assim, né? Quando se fala de Brasil, né? E eu não acho errado que a gente sintetize isso de uma forma inteligente, e não descancarada, né? Sei lá, se você digita Brasil em um banco de imagens, tipo, qualquer um, você vai encontrar uma estereotipização. Estereotipas. Ah, não vou conseguir falar bem. Obrigado. Todo mundo entendeu, beleza? Obrigado. Próximo. Muito escancarada, assim, né? Carnaval, não sei o quê, Rio de Janeiro, essas coisas. Então é importante frisar, só fazendo uma defesa, que o meu processo foi um processo pessoal, assim, mas cara, é difícil. É difícil definir o design brasileiro, mas eu acho que é por aí, pela pluralidade de ideias, onde as coisas se conectam, e as diferentes visões de mundo, onde a gente se junta e consegue entregar uma estratégia criativa, sei lá, uma marca, um produto, um aplicativo, que não é óbvio que funciona, sei lá, que é super funcional, mas funciona, que tem um quê de Brasil, de criatividade, de alguma coisa nesse sentido. Eu acho que tem muito a ver com tudo isso que vocês falaram, assim. Eu só acho que me incomoda um pouco a história da escassez, sabe? Da impressão que a gente só consegue ser criativo porque não tem mais nada, possibilidade nenhuma, a não ser ser criativo, sabe? E é uma sensação de perpetuação disso. Então vamos manter na escassez? Porque daí eles continuam sendo criativos, sabe? E isso me dá uma certa gastura, assim. Principalmente pensando no quanto foi difícil a gente conseguir consolidar as leis do trabalho, né? A gente ter direitos, etc. Assim, eu tenho um pouco de receio quando linka essas coisas. E ouvindo vocês, eu fiquei pensando, né? Eu acho que o que nos torna únicos é a mesma no design. É a mesma coisa que faz com que as empresas de medicamento, por exemplo, queiram vir testar as coisas na gente, porque a gente é mega miscigenado, diverso, diferente. Que povo que consegue juntar cuscuz com comida japonesa, Então, enfim, com um monte de coisa junto, que a gente dá conta, assim. Se a gente for num buffet na Paulista hoje, no quilo da Paulista, você vai ter o sashimi, você vai ter cuscuz, você vai ter baião de dois, e você lembrando que vai a nossa ter cena gastronômica é super um super açaí. reconhecida. Se não for criatividade, gente, não sei o que é, assim. Acho que vai muito por esse caminho. Pra gente já ir começando a entrar nos nossos finalmentes, assim, né? Acho que a gente já falou de bastante coisa, a gente falou de portfólio, a gente falou de trabalho brasileiro, a gente falou de geração Z e tudo mais. Queria ouvir de vocês, assim, o que é bacana a gente ficar de olho, que vai vir à tona aí num futuro próximo, e o que tá todo mundo falando que é flop. Em relação a quê exatamente? Em relação ao design, em relação ao mercado de trabalho, em relação às premiações, a portfólio. Nossa, vamos prever futuro? Prever não, a gente vai chutar, né? Porque é isso. Qual que é a capacidade nossa nesse momento? É chute, né? Eu posso falar uma coisa polêmica? Claro. O lance Fala, corte. Olha o corte. os trends de design, as tendências de design gráfico, principalmente. Eu acho que isso às vezes fica tão engessado, porque as pessoas querem adiantar uma coisa, e eu entendo que o design é uma construção tão singular, né? Então eu diria um pouco isso, assim, né? Que a gente pare de listar um pouco essas tendências de design e que a gente construa Tendências mais. visuais para 2026. Isso é uma coisa que eu não consigo muito entender, porque acho que é uma construção tão individual que a gente faz para cada um dos projetos, né? Mas entendo que existem influências e tem, enfim, tendências mais globais de como se percebem as coisas. Acho que você ir para o micro, eu acho que fica uma coisa um pouco. E aí, é isso que vai acontecer ano que vem? Mas nada, de novo, tem possibilidade de se inventar? Sim. Né? Então, eu E diria o que você acha seria um pouco isso. que tá vindo pra ficar em alta aí? A tipografia sempre, né? Ele ele é tem que muito puxar. defensor da Não, tipografia. isso é mais uma coisa que eu queria falar, né? Tipografia brasileira, assim. Eu acho que a gente tá no momento... Agora você não é mais agora eles no Oscar. Não, agora, sim, vou defender um pouco essa área que eu estudei tanto e que eu vi ela, assim, explodir agora, né?
Então, eu diria que a gente tem uma consolidação agora que a gente nunca viu antes, né? Tiveram muitos estudos, profundidade, mas agora a gente está vendo a coisa ferver. Ferver com qualidade, né? Eu diria isso. Tipografia. Tipografia. E Tem um exemplo ali, ó. olá, né? Já que estamos em público, né, incentivar também designer a trazer essa tipografia brasileira para os projetos, né? Eu acho que a gente só consegue ter uma visibilidade mais ampla e global se quem está aqui estiver usando o que foi feito aqui, né? Acho que essa é uma expressão, voltando, né, à questão brasileira, né? Uma identidade que a gente pode E levar a para gente voltou no colaborar. Inclusive, o tema do BDA desse ano é colaborar e transformar. Acho Maravilha. que estamos dentro dele. Tipografia brasileira. E aí, Bruno? O que tá em flop e o que tá em alta? Olha, não queria copiar o Nicolas, mas eu sou, cara, bastante Você vai falar contra. tipografia? Não. Não. Eu vou ser polêmico também. Tá. Eu sou bastante contra tendências de design, embora eu entenda que elas muitas vezes não venham do design. Gente, mas assim, vocês falaram disso, mas faz tempo que eu não vejo isso. Ainda existe? Existe, Não, sempre, existe. todo ano. Existe. É. Não, a Apple lança uma atualização de sistema operacional e que puxa para produtos digitais, né? Toda uma estética. Então, assim, Total. agora tratando-se não necessariamente de produtos digitais, no meu caso é mais identidades visuais e produtos editoriais. Cara, a sociedade às vezes dita tendência, né? Vem da moda, vem da cultura, vem da forma como a gente está se relacionando atualmente e o design aspira isso de alguma forma. E eu não quero ser saudosista, mas eu tenho achado tudo bastante efêmero, assim. E aí, sem ser, agora muito pior que saudosista, niilista. Eu tenho achado, cara, tudo tá baseado numa estética de ansiedade que vai passar, que não tem um porquê. Muito, na minha opinião, às vezes uma mistura de pós-moderno com contemporâneo. E eu gosto das estruturas, eu gosto, às vezes, da rigidez teórica, da legibilidade. Não é crime você gostar disso, né? Então, Não precisa se justificar, não. A gente gosta que você gosta. que bom. Não, A gente tá com você. eu tenho me justificado porque existem discussões sobre, cara, sei lá, isso aqui é muito rígido, muito quadrado. E aí a gente volta naquele lance do estereótipo brasileiro. Pô, porque eu sou brasileiro, eu preciso gostar de uma tipografia sempre mais solta, curvas mais acentuadas, enfim. Mas eu acho que essa coisa de tendências de designs é um pouco problemático. Você acha que o efêmero é algo que talvez entre em flop, assim? Não sei se entra em flop, vai depender muito do movimento que a sociedade vai fazer, na verdade, né? Tem muito a ver com como a gente se relaciona enquanto sociedade nesse momento, né? O design só reflete isso, de alguma forma. Por isso é tão difícil fazer um exercício desse de olhar para o futuro e falar. Mas a tendência do design, assim, de uma estética, um output já resolvido e falar, olha, essa aqui é a moda do momento e você fazer um projeto caber dentro disso, na minha opinião, é problemática. Você precisa fazer o processo reverso. Se você chegar em um resultado visual próximo disso, foi por conta de um processo rico em detalhes, em nuances, e você conseguir defender isso de alguma forma, ou algumas coisas, ter algumas licenças poéticas também, tá tudo bem. Mas eu acho que é problemático você ditar uma tendência e fazer com que os projetos daquele ano caibam dentro dessas tendências. Entendi. Na minha opinião, é flop. Isso vai. Entendi. Cara, e assim, falando de tendência, né? As coisas e de efemeridades, as coisas cada vez mais é muito rápido. Eu falei aqui isso em outro episódio. O morango do amor veio, subiu, desceu. foi Eu embora. não experimentei o morango do amor. Eu Não também deu não. tempo, Não deu tempo, cara. eu também não experimentei. Gente, foi Não muito quebrei meu rápido. dente, não teve nada disso. Não deu pra tirar uma fotinha deu. pra postar no Instagram do Morango do Amor, já foi. Mas, Maria Daphne, me diga, você que aí tem estudos, data, bagagem pra falar disso, o que você acha que a gente precisa ficar de olho e que você acha que tá todo mundo falando, mas é flop? Aqui 100% achismo, tá? Apesar de ter dados, eu não sei, mas falando mais de produtos digitais, né, que é a área que eu atuo atualmente. Falando de flop, eu acho que toda a operacionalização do UI vai flopar em algum momento. Não fale isso. Eu acho que toda essa parte de desenhar mesmo, de colocar a mão na massa em desenhar, eu acho que muito brevemente vai morrer, assim. Acho que, não sei se vocês acompanharam essa semana, mas no Figma Maker, né, que foi um evento do Figma, eles já mostraram que através de prompts muito assertivos você consegue criar um produto digital, inclusive utilizando libs, né? Então, você tem todo um O que é Libs?
É um design system, então você tem um sistema de design, né, uma biblioteca do local que você trabalha, então a Apple tem um design system da Apple, o Itaú tem um design system do Itaú, Sim. a Microsoft, e então você pega esse design system e você desenha as telas através desse design system, então tem todos os componentes, tudo com base nesse design aqui, se não tem na biblioteca você não vai colocar, então é por isso que você não vai ver uma coisa, depois, né, dessa design minimalista da Apple, você não vai ver um botão laranja na Apple, tipo, um laranja fortão, mas você pode ver um botão laranja no Itaú, porque faz parte do design system do Itaú. E aí eles lançaram essa semana um evento para falar sobre isso, que agora você com um prompt você fala, quero uma tela com esse design system, que você fale sobre pagamento de fatura, falando de banco aqui, né? Pagamento de fatura e precisa ter isso, isso e isso, com base nisso, nisso e nisso. E ele pega e lança lá. Então, você pega a tela e ele pode trazer vários tons, você pode botar o tom, eu quero um tom mais casual, eu quero um tom mais amigável, eu quero um tom mais com a cor tal. Então, você faz todo um direcionamento e ele cria, e aí você vai refinando com base na criação que ele deu. Então, toda essa personalização do UI para produtos digitais, e ouso dizer que a própria criação do produto do iPhone 17, esse último, Ixi, tô perdido. eu acho que é o último, né? Foi pautado nisso, assim, que se você Mas perceber... flopou, né, o iPhone 17. Então, flopou, mas ele foi 100% criado. Dá pra ver que foi uma coisa, tipo, bem assim, IA, bem toda essa questão de prompt, engenharia de prompt e tudo mais. Então, Mas será que se a gente, se isso for real, assim, a gente não vai mais desenhar telas, né? Não vai ter essa grande preocupação. Então, será que a gente não tá perdendo, tipo, a acessibilidade, a diferenciação e tal? Porque se tudo parte de um princípio, por mais que eu adapte isso, né? Então, beleza, me deu isso aqui, aí isso aqui eu vou trabalhando e lá. Será que eu não perco esse inusitado? O meu vai ser diferente dos outros, o meu é melhor porque eu pensei lá. acho que sim, mas eu acho que a gente aprende. Eu tô falando que vai flopar, mas não necessariamente eu concordo, tá? Tipo, Ah, tá. é uma visão que eu tô tendo, mas não necessariamente eu concordo. Eu não sei ainda a minha opinião sobre se concordo ou não. Mas eu acho que com toda mudança existe um aprendizado. E eu acho que a gente vai passar por um momento de baixa de conceito sobre acessibilidade. Acho que a gente vai perder muito com isso. Acho que a gente vai perder com diferenciação. Mas em algum momento a gente vai achar esse equilíbrio, que é toda essa curva que a gente tem de produtação mesmo, de tendências, né? Que tem um momento que a gente tá caindo, aí sobe, até que a gente consegue ter esse equilíbrio. Então eu vejo que é uma coisa que que eu acho que vai flopar, e não necessariamente eu concorde, mas é o que eu tô vendo de movimento. E aí, entrando no ponto do que eu acho que vai hypar, que tá até conectado com o que vocês falaram sobre a questão da tipografia e tudo mais, que é o content design. Que é sobre você aprender a como escreve e o que escreve e qual o formato da escrita. Legal. Então, hoje, por exemplo, para você poder ter uma tela que nasça de um prompt, você tem que saber escrever. Porque você precisa trazer o melhor direcionamento. E talvez essas escritas não é só sobre como você escreve, mas é também sobre o formato da escrita, sobre o que você escreve, sobre qual tipografia você utiliza, porque a partir disso você também expressa um sentimento. Então, esse content design, hoje, por exemplo, no corporativo, a gente tem pouquíssimos, assim. E é uma coisa que a gente tem muito a aprender, assim, no Brasil, né? Essa questão da escrita, né? A gente tem um déficit como um todo sobre a questão da escrita. Inclusive, quando a gente... O Enem sempre é esse momento, né? Que a gente percebe lá na redação que a gente tem um gap muito grande em relação a isso. Então, eu acho que esse content design, né, que é o design de conteúdo, de como escreve, o que escreve, vai crescer muito, porque a gente vai ter que aprender como escrever, o que escrever, de que forma escrever, pra gente conseguir direcionar melhor os nossos produtos, seja digitais, editoriais e tudo mais. Então, mas assim, achismos, é o que eu tô percebendo. Eu acho que é isso, é uma leitura do que está acontecendo no mercado, né? Da gente entender o que a gente está vendo por aí. A gente já está encaminhando para o final agora, acabando. Eu queria rapidamente, a gente falou disso tudo, acho que vale a gente dar uma dica de carreira aí, né? Para quem está nos assistindo, acho que a gente vai ter bastante estudante assistindo a gente. Então, uma dica de carreira. De dicas principais, ver o potencial assim, do networking, né? Então, de você se conectar com pessoas diferentes e universos diferentes em momentos diferentes. Então, participar de eventos, participar de fóruns, participar de iniciativas, assistir podcast, assistir vídeos, entrar em rodas de conversa, todas essas atividades, assim, tanto híbridas, remotas, presenciais, são muito importantes no início.
Eu lembro que a minha primeira oportunidade profissional eu tive porque eu fui para um evento, aí achei interessante o que a pessoa estava apresentando, aí no final eu fui lá e falei, pô, me explica melhor. Aí ela falou, você não quer estagiar lá? E aí comecei a trabalhar lá. Então foi dessa parte do network, né, da conexão e tudo mais. Mas muito cuidado para o network não ser sobre interesse só, né? Então, o network mais potente é aquele que é genuíno, aquele que você realmente quer compartilhar alguma coisa e quer construir junto com a pessoa. Então, se eu fosse dar uma dica, é isso: construa relações, mas que sejam genuínas, que elas te ajudem nos seus primeiros passos de carreira. E não se esqueçam de ter os pupilos, né? Pessoas que ajudem, assim, porque a gente sempre começa muito perdido, a gente não sabe muito bem para onde ir. Então, ter uma pessoa que você fala, essa pessoa vai me apadrinhar, essa pessoa vai ser meu mentor ali, é muito importante. Muito legal. Eu já vivi isso de ter pessoas que eu achei legal, assim, mas que a sensação é que estava do meu lado e a todo momento ela perguntava se não tem uma oportunidade, uma vaga, um emprego e Exato. tal. E no momento não tinha, assim, né? Acho que eu tenho contato com várias empresas, com vários lugares que dão oportunidade, mas naquele momento não tinha. E me dá uma certa angústia, sabe? Tipo, ela tá chegando de novo, ela vai perguntar de novo, ai meu Deus, eu preciso dar um jeito, sabe? Quero sair daqui e tal, né? Enfim. É pra ser genuíno, não dá pra ser assim, né? É, São relações que precisam ser conectadas. E aí, pros seus colegas? Cara, uma coisa que funcionou bastante pra mim, e tem funcionado, na verdade, é o que a Daphne falou. Esteja presente nos eventos. A abordagem por redes sociais, LinkedIn, Instagram, é legal. É legal quando você segue uma referência, ela te segue de volta. Mas às vezes, cara, você não troca ideia com aquela pessoa, né? E se troca, a conversa não se aprofunda. O olho no olho ainda funciona demais, assim. Eu lembro que no BDA 23, eu me candidatei para ser voluntário e super rolou, assim. Eu não consegui me conectar com muitas pessoas por conta da timidez. Mas só de estar perto ali, não consegui me conectar com muitas, mas com algumas. Só de estar perto ali, de conversar, de trocar uma ideia, é uma oportunidade, às vezes desafiadora, principalmente se você trabalha sozinho. Em um evento assim, onde as pessoas vão de time, né? De estúdio, de agência, você chega lá sozinho, oi, eu sou o fulano e tal. Às vezes você não tem um portfólio apresentável ainda. Mas o olho no olho, tá junto, conversar com essas pessoas, falar, a gente se segue no Instagram de alguma forma, se aproxima, faz muito sentido, isso é muito legal. E sobre portfólio, eu acho importante ter um pouco ali do que você é e para onde você tá apontando a tua carreira, né? Se você, volto mais uma vez, no seu perfil, né? Se você tem uma pegada mais artística, mais comercial, mais híbrida, deixa isso claro, deixa isso explícito de alguma forma. E é isso. E a comunidade de design, ela é bem bacana de se reunir, assim, É né? bastante. Muito. No BDA, no prêmio eu fui sozinho, né? Na verdade, eu fui com uma galera, mas aí acabou que uma galera ia embora mais cedo, outra não ia e tal. Chegou um momento que eu tava ali sozinho. E a galera chega e te pergunta, super oi, tudo receptiva, bem? né? Quem é você? O que você Exato. faz e tal? Falei, ai, Deus, que ainda bem que alguém conversou comigo, A comunidade do design dá muito orgulho pra gente. né? Daí, só para encerrar também, né, eu diria que acho que a gente não pode ter a certeza que o design é uma coisa só, né? A gente vê ele se modificar tanto, né, ao longo da carreira aí, né? Eu tenho formação há mais de 20 anos. E daí eu vi ele se transformar tanto, mas que as bases se mantiveram lá, né? Então acho que tem um pouco desse afinamento, né? Não quer dizer que concluir um curso nesse momento é uma garantia que vai ser isso para sempre, né? As coisas vão se modificar, como por exemplo, né, a interface talvez seja gerada automaticamente, pá, com prompt, né? Mas será que isso vai bastar? Eu preciso saber avaliar se foi bem resolvido ou não, né? E acho que isso vem justamente pela adaptação e entender qual que é a demanda desse projeto, né? Eu entenderia um pouco isso, assim, né? Que a gente não tem uma certeza de que é uma área, né, muito fechada ou muito, vamos dizer assim, estática, né? Eu acho que justamente a gente está na frente de toda a inovação, de toda, né, a discussão do que vai ser a cultura do mundo. Então, legal que a gente tenha um pouco essa certeza que nada vai ser, né, exatamente como é nesse momento que você E eu concluiu acho uma que o formação. bacana do design é isso, assim, estão falando muito de IA, nossa, a IA vai tomar o lugar do design. Cara, não vai tomar Não. de um data design, não vai tomar de um type design, sabe? Uhum. Então são tão caminhos, e do type design ao data design, à interface, ao UX, ao editorial e tal, são tantos caminhos, assim, né, que é gratificante saber que
dá pra ter tudo isso. Sim, ele vai tomar e não vai tomar ao mesmo tempo, né? Quando tomar o lugar de uma das vertentes do design, a gente vai precisar de outras situações para Sim. um ser humano ter que discutir, pensar, raciocinar, né? Acho que é um pouco isso. É isso, gente. Chegamos ao final. Obrigado por vocês terem aceitado estar aqui com a gente, compartilhar um pouco do conhecimento de vocês. Enfim, foi muito gratificante. E é isso, fica ligado. Temos mais episódios por aí. Obrigado por estar junto com a gente. Obrigado por ter assistido a gente até aqui. Tchau, tchau.